Oi, moçada, tudo bem? Espero que estejam todos bem, que esteja tudo certinho. E dando continuidade ao projeto da escola, para que a gente fique um pouquinho pertinho durante esse isolamento social, o tema que eu escolhi para essa semana é justamente esse: isolamento. É um tema que está na moda, que todo mundo discute, todo mundo fala. Um pessoal que defende isolamento vertical, pessoal que defende isolamento horizontal. Eu acho que para isso a gente tem que entender do que se trata o isolamento vertical, do que se trata o isolamento horizontal e por que é que a Organização Mundial de Saúde escolheu um desses tipos para o combate da pandemia agora do coronavírus. Tá bom? Bora, vamos lá? Então vamos lá. Isolamento social. O isolamento social, atualmente a gente ouve muitos termos sobre o isolamento vertical e o isolamento horizontal. O que é importante a gente entender é que ambos querem dizer, ou ambos são formas de distanciamento social, que são necessárias para o controle de algumas doenças, né? Então, assim, o isolamento vertical é um isolamento que diz do maior risco de saúde, o grupo de maior risco para o menor risco. Ou seja, o isolamento vertical, ele diz respeito ao isolamento de um grupo ou alguns grupos específicos de pessoas. No caso do coronavírus, ele diz sobre as pessoas que têm problemas cardiovasculares, diabéticos e problemas pulmonares. Nos 3 primeiros graus, é isso que eles pedem. Então, o isolamento vertical, ele diz respeito ao isolamento de um grupo de pessoas ou de um determinado tipo de doenças, pessoas que têm determinadas patologias, né? De um grupo de maior risco para um grupo de menor risco. Guardem isso. No caso do coronavírus, eles atingem, em primeiro lugar, as pessoas que têm problemas cardíacos, cardiovasculares. No segundo momento, as pessoas que são diabéticas. E no terceiro momento, só num terceiro momento, as pessoas que têm problemas pulmonares é que entram no grupo de risco. Então, o grupo de risco do coronavírus, ele está determinado em 3 doenças propriamente, em 3 grupos propriamente dito, grupos mais, mais importantes. E esses grupos são, primeiro, cardíacos, segundo, diabéticos e terceiro, pulmonares, doenças pulmonares. Depois, lá na frente, a gente vai usar esses dados, tá bom? Então, continuando. O isolamento vertical é do grupo de maior risco. No caso do coronavírus, do que a gente acabou de falar, seriam os cardíacos, para o menor risco, né? Então, daí, o que tem mais problemas para os menores problemas. Então, é um grupo de pessoas. Então, a gente isolaria somente um grupo de pessoas de risco, ok? O isolamento horizontal, ele não tem seleção do grupo de risco. Ele se estende a todas as pessoas. Ele pede o isolamento ou o distanciamento de todo mundo. Recomenda-se que todas as pessoas, elas fiquem em casa. O que é importante a gente entender nisso aí? É que as medidas de isolamento social, elas são duras, são difíceis. Ninguém aqui tá dizendo que, é muito tranquilo. Porque para você, não é esse o sentido da conversa. A conversa aqui nossa é para que a gente entenda do que se trata os termos isolamento, vertical, horizontal, distanciamento social. Mas para isso a gente tem que entender que quando a gente fala de isolamento, é difícil. Vamos pensar no isolamento de uma pessoa que tenha meningite, por exemplo. Chegou lá uma criança com uma meningococcemia. Como é que eu vou deixar essa criança? Eu vou colocar essa criança na UTI. Eu consigo colocar essa criança na UTI no meio de todas as outras crianças, sabendo que a contaminação é de via direta? Né? É pelo ar. Então, a gente tem que ter essa noção, essa ideia de que o isolamento, ele é difícil. Então, para a criança é difícil, para o adulto é difícil, para o adolescente é difícil, para todo mundo ele é duro. O isolamento, o distanciamento, ele não diria cruel, mas ele é muito, muito complicado e é por isso que se recebe tantas críticas e que tem tanta gente falando tanta coisa sobre a questão do isolamento proposto pela Organização Mundial de Saúde. É importante a gente entender que as pessoas, elas
têm dificuldades, que as pessoas elas têm problemas e que o isolamento ele causa e ele acaba trazendo isso, ele aflora isso de uma maneira mais exacerbada também, tá? Atualmente o termo isolamento, ele é usado, ele refere-se ao distanciamento social. Ou seja, a gente pede para que as pessoas fiquem nas suas casas, fiquem em casa, evitem o contato com outras pessoas, evitem aglomerações. E é por isso que há-se a necessidade do fechamento de escolas, do comércio e de atividades que não são essenciais. Atilane, mas o pessoal que é da atividade essencial, alguém tem que ser a linha de frente. Bem-vindos à nossa profissão, linha de frente, prazer. Então, alguém tem que ser a linha de frente, não tem jeito. As que não são linha de frente, se a gente conseguir evitar que eles saiam para fora, que eles saiam para a rua e que eles se contaminem, já é meio caminho andado. Quando a gente fala de uma doença que tem uma alta transmissão e uma mortalidade importante nos grupos de risco, a gente tem que ter muito critério quando se diz em isolamento ou distanciamento social. E aí mora o problema. O problema é, as pessoas têm dificuldade de entender os termos, o que se diz respeito ao isolamento social, o que se diz respeito ao distanciamento, o que é isolamento vertical, o que é isolamento horizontal. E aí elas têm muita informação, elas não conseguem absorver e entender tudo isso e vira o que vira aí fora na rede social e vira o que vira aí fora com esse monte de informação jogada no colo da gente sem a maioria saber o que é isso ou o que faz com tudo isso. Então, quando a gente tem uma doença com uma alta transmissão e com uma mortalidade importante nos grupos de risco, a gente tem que ter critérios para o isolamento. Alguns países, como o Reino Unido e a Coreia do Sul, até tentaram fazer o isolamento vertical, porém com adaptações. Na Coreia, eles tentaram o isolamento vertical, mas hoje eles já fecharam escolas e o comércio. E no Reino Unido, eles já passaram para o isolamento horizontal, que é o fechamento de todos os lugares não essenciais e é o pedir para que todo mundo fique em casa, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. A OMS preconiza o isolamento horizontal como essencial no combate à pandemia do coronavírus. Então, vamos lá, recapitulando. O isolamento, tanto vertical quanto horizontal, ele é uma maneira de distanciamento social. O isolamento vertical se diz do grupo de maior risco para o grupo de menor risco, ou seja, é o isolamento de um grupo de risco de pessoas. Pessoas que têm doenças pré-existentes e que fazem parte do grupo de risco. Lembrando que, para o coronavírus, o grupo de risco são as doenças cardíacas em primeiro momento, em primeiro lugar, os diabéticos em segundo e em terceiro, as doenças pulmonares, tá? E o isolamento horizontal, que é o que a gente está seguindo hoje, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, não há grupos. Eles pedem para que todos, sem exceção, fiquem em casa, todos que podem. Fiquem em casa, para que a gente diminua a aglomeração, para que a gente diminua o contato direto das pessoas, já que o coronavírus acontece por contato direto, gotículas, tá? Então é o contato de uma pessoa com a outra, é o falar com uma pessoa com a outra que acontece a transmissão. Então é importante a gente entender o que é cada tipo de isolamento. Diante do coronavírus, como eu já falei, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza o isolamento horizontal, ou seja, aquele que estende a todas as pessoas, o fique em casa, como sendo essencial ao controle da pandemia. Voltando, lembra que lá a gente falou agora de pouco sobre os grupos de risco, e aí eu fiz um levantamento a nível de Brasil, com base do censo de 2018 e alguns dados também de 2019. Então, só para a gente ter uma ideia, o primeiro grupo de risco do coronavírus é as pessoas com doenças cardíacas, né? Com problemas cardiovasculares. Isso corresponde a cerca de 38% da população brasileira. O segundo grupo são os diabéticos,
que correspondem, em média, 9% da população. E o terceiro grupo são as doenças pulmonares e respiratórias, que correspondem a cerca de 44% da nossa população. Então, assim, esses são os nossos grupos de risco e essas são as porcentagens das pessoas no Brasil que tenham esses problemas de saúde. Então, pelo que a Organização Mundial de Saúde nos coloca, nós ainda vamos continuar em isolamento horizontal durante um período. O governo do estado de São Paulo colocou isso até o dia 22, se eu não me engano, né? Até o final do mês, de abril. Então, por enquanto, a gente continua se vendo por aqui. E me mandem ideias, me mandem coisas que vocês queiram que a gente discuta, que a gente converse. E sempre com uma mente aberta, sempre com o intuito aqui não é colocar ideias, o intuito aqui é a gente entender as coisas e a gente esclarecer os termos, tá bom? Fiquem com Deus, eu tô morrendo de saudade de vocês, mas morrendo mesmo, viu? E daqui a pouco a gente vai estar junto. Tchauzinho!